Durante décadas, a Península Coreana tem sido uma área de tensão entre dois modelos radicalmente diferentes: o norte autoritário, militarizado e voltado para dentro, e o sul democrático, próspero e voltado para fora. Apesar de várias tentativas de reaproximação, o racha entre as duas Coreias continua aumentando, exacerbado por programas militares e alianças internacionais divergentes. Essa situação explosiva gera temores de uma implosão iminente, em que o confronto poderia degenerar em um conflito aberto, ameaçando não apenas a região, mas também o equilíbrio global. Mas por que Norte e Sul são tão diferentes? Quais são os pontos de tensão e qual é o impacto sobre a região? E como será o futuro da península? Bem, é isso que queremos que você descubra hoje. Prontos para entender tudo sobre as relações entre as duas Coreias? Vamos lá! Primeiro, vamos dar uma olhada em sua história. Em 1910, a Coreia esteve oficialmente sob o domínio do Império Japonês até o final da Segunda Guerra Mundial, com a rendição do Japão. Naquele momento, a Península Coreana foi dividida ao longo do paralelo 38 em duas zonas de ocupação, com Stalin e os soviéticos ao norte e Roosevelt e os americanos ao sul. Essa divisão foi inicialmente considerada uma medida temporária, até o estabelecimento de um governo coreano unificado. No entanto, a Guerra Fria logo chegou e as tensões entre as duas superpotências continuaram aumentando. Em 1947, a ONU tentou organizar eleições conjuntas, mas o Norte boicotou a votação. Os líderes norte-coreanos temiam que as eleições unificadas levassem ao estabelecimento de um governo pró-americano em toda a península. Mas o Sul participou das eleições, escolheu seus líderes e se proclamou independente, tornando-se a República da Coreia em 1948. Ao mesmo tempo, o Norte se tornou a República Popular Democrática da Coreia. No entanto, as tensões aumentaram até o fim da Guerra da Coreia, que colocou o Norte contra o Sul e durou de 1950 a 1953. Esta divisão entre os dois lados foi uma ilustração perfeita da extrema tensão entre a União Soviética e os Estados Unidos. Os dois países foram separados por uma zona desmilitarizada, com 248 quilômetros de comprimento e 4 quilômetros de largura. Ela é permanentemente guardada por quase 700 mil soldados norte-coreanos e 410 mil soldados sul-coreanos, apoiados por soldados americanos. Os países vizinhos estão tecnicamente em guerra desde 1953, tendo os combates sido interrompidos por um armistício e não por um tratado de paz. O Norte é liderado pelo ditador Kim Jong-un, que tem um controle de ferro sobre o país com um modelo autoritário que isola sua população do resto do mundo. O Sul, por outro lado, é a 10ª maior economia do mundo e tem um regime presidencialista. Temos duas Coreias com duas visões muito diferentes de mundo. Agora que você tem uma melhor compreensão da história entre as duas Coreias, vamos analisar o porquê a península está à beira da implosão. 2024 foi um ano turbulento. As tensões aumentaram na Península Coreana depois que Pyongyang aumentou drasticamente seus testes de mísseis e intensificou sua retórica contra os Estados Unidos e a Coreia do Sul. O país também intensificou sua cooperação militar com a Rússia. No início do ano passado, o parlamento da Coreia do Norte aprovou a dissolução das agências que trabalhavam para a reunificação com seu vizinho do Sul. No entanto, as duas Coreias iniciaram um processo de reaproximação em 2018, caracterizado por 3 reuniões entre Kim Jong-un e o então presidente sul-coreano Moon Jae-in. Ao mesmo tempo, o líder norte-coreano ameaçou Seul com guerra por qualquer violação de seu território. Kim também pediu mudanças constitucionais que permitiriam a Pyongyang ocupar a Coreia do Sul em caso de uma guerra. Em suas respectivas constituições, as Coreias do Sul e do Norte ainda reivindicam a soberania sobre toda a Península Coreana. A Coreia do Norte também ameaçou lançar ataques nucleares contra a Coreia do Sul e também ordenou a aceleração dos preparativos militares para uma guerra, que, segundo ela, poderia eclodir a qualquer momento. Em 5 de janeiro de 2024, a Coreia do Norte disparou 192 projéteis no Mar Amarelo, na zona de amortecimento que separa do Sul.
Essa foi a maior escalada na península desde 2010. De acordo com o ditador, isso foi uma resposta a um exercício de munição real sul-coreano perto da fronteira. Em abril de 2024, descobrimos que o ICBM Hwasong-18 fez seu primeiro voo de teste em 13 de abril de 2023. Ele demonstrou sua capacidade de seguir uma trajetória complexa e alcançar distâncias intercontinentais. Além disso, sua propulsão sólida torna esse míssil mais difícil de ser detectado e interceptado. Isso preocupa tanto o Sul quanto os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, de acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, um novo reator norte-coreano parece ter entrado em operação. Pyongyang anunciou a instalação de 250 lançadores de mísseis na fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. O atrito continuou e, em setembro de 2024, anunciou que planejava aumentar seu arsenal nuclear. O país publicou imagens de suas instalações de enriquecimento de urânio pela primeira vez. O último teste nuclear conhecido ocorreu em 2017. De acordo com o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, a Coreia do Norte possui atualmente cerca de 50 ogivas nucleares, embora o número exato não seja conhecido. Não se deve esquecer que a Coreia do Norte, que está em grande parte isolada, está sujeita a sanções internacionais por causa de seu programa de armas nucleares e mísseis. Ao mesmo tempo, enviou repetidamente balões cheios de lixo para o sul. 190 balões ligados a sacos contendo principalmente resíduos de papel e plástico. Alguns desses balões causaram incêndios e danificaram a infraestrutura, alimentando o temor de que um dia eles possam conter substâncias perigosas ou até mesmo armas biológicas. Isso aconteceu logo após a visita do primeiro-ministro japonês à Coreia do Sul. Desde maio de 2024, Pyongyang lançou quase 5.000 balões em direção ao sul, explicando que isso foi uma retaliação aos balões com material de propaganda lançados em direção ao norte por militantes sul-coreanos. Em outubro de 2024, a Coreia do Sul retalhou, enviando drones carregados com folhetos políticos. As autoridades norte-coreanas detectaram um drone sobrevoando Pyongyang, carregado com panfletos que criticavam o regime. Kim Yoo-jong, irmã do líder norte-coreano, ameaçou com uma forte retaliação se mais algum drone penetrasse no espaço aéreo norte-coreano. Em resposta a essas acusações, o Ministério da Defesa da Coreia do Sul negou o envolvimento de drones militares nesses incidentes, embora tenha admitido que cidadãos sul-coreanos poderiam ter sido responsáveis. Kim declarou que seu país usaria armas nucleares sem hesitação no caso de um ataque. Em sua declaração, se referiu à aliança entre Seul e Washington, o principal aliado militar da Coreia do Sul. A Coreia do Sul não possui armas nucleares e depende muito do poder de dissuasão de seu parceiro americano. Algumas semanas depois, soubemos que Pyongyang estava fornecendo soldados para o exército russo no conflito russo-ucraniano, além de entregar munição. Em junho de 2024, a Coreia do Norte e a Rússia assinaram um acordo de defesa mútua. Muitos estão se perguntando se esse é o primeiro passo para a Terceira Guerra Mundial. Em resposta, a Coreia do Sul, um grande exportador de armas, explicou que estava analisando a possibilidade de enviar armas diferentes para a Ucrânia. Até então, a Coreia do Sul havia se oposto a isso, devido à sua política de não fornecer armas para conflitos ativos. Em 31 de outubro de 2024, a Coreia do Norte disparou um de seus mísseis mais poderosos, menos de uma semana antes da eleição presidencial dos Estados Unidos. Trata-se de um míssil balístico intercontinental com um alcance de pelo menos 5.500 quilômetros, que pode carregar ogivas nucleares. Agora você sabe mais sobre as relações entre as duas Coreias. A Península Coreana está em um momento em que as tensões podem evoluir para um conflito aberto. A Coreia do Norte persiste em seu programa nuclear e em sua retórica militar provocativa, alertando contra qualquer interferência estrangeira. A Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos, está fortalecendo suas capacidades de defesa. E nesse contexto explosivo, a região está em constante alerta.